Segundo bloco da entrevista com Daniel Pereira, que é presidente da GVP Solutions, que é uma empresa especializada em monitoramento de redes sociais. E ele está dizendo aqui que tem mais de 2, 3 mil redes sociais no Brasil e no mundo, né? No mundo. No mundo, onde as pessoas podem falar o que quiserem e onde as empresas se preocupam demais, porque uma pessoa mal atendida num determinado serviço pode espalhar isso para alguns milhões de pessoas, aí o prejuízo é enorme. Você tem algum case emblemático feito no Brasil ou lá fora que deu problema sério de insatisfação, porque não foi monitorado e não foi... E quando perceberam já era tarde? É até importante essa questão do monitoramento, que você falou nos bastidores de uma empresa de mudança, não é isso? É uma empresa dos Estados Unidos de mudança, que o que acontece? Um blogueiro contratou os serviços deles para fazer a mudança dele e teve uma experiência que não foi muito agradável. Esse blogueiro fez um post, e isso é um case na internet que se você googlar e perguntar lá, empresa de mudança, o que aconteceu nos Estados Unidos, virou referência lá. Ele simplesmente postou no blog dele que ele não teve uma boa experiência e que alguns móveis deles não chegaram do jeito que deveria ter chegado no destino. E isso foram questões de horas para que tomasse um vulto gigantesco. Então, para ter como base 20 mil seguidores, se cada um falar tiver mais 20, isso é um espectro gigantesco. Foi exatamente o que aconteceu. A empresa teve um prejuízo gigantesco para reconstruir a marca, para poder construir, para poder explicar. Gastou milhões para poder reconstruir a marca deles. Isso é um case de referência. Ou seja, é o que aconteceu com a Brastemp, né? A Brastemp era só trocar a geladeira, consertar o problema, resolver, mas aí que está o problema do saque, né? Quando entra o saque é o que é o problema. Você pode até monitorar redes sociais, mas você não sabe direito o que o saque está fazendo. Geralmente no Brasil o saque é uma tragédia, porque é tudo serviço terceirizado, e quando você reclama por telefone, você fala com pessoas que fazem o saque de uma determinada empresa e de outras também. E são só de textos, né? Roteiros. Textos roteirizados. Os scripts. Os scripts a pessoa segue e não te atende. Então, tem uma operadora de TV a cabo que eu quis reclamar por falta de imagem e fiquei meia hora escutando se eu queria comprar Big Brother, se eu queria pacote do Brasileirão, Série A, Série B, Série C, até chegar um atendente para me resolver o problema técnico. Ou seja, o saque é que o grande gargalo desse que não consegue resolver. E parece que nas redes sociais, como você está dizendo, você é uma das empresas que resolvem isso, né? Mas no saque ainda é ruim, não é isso? Exatamente. O que tem se falado muito sobre redes sociais agora é trazer a rede social para o relacionamento com o cliente, né? Que é o Social CRM, que está muito em vogue hoje, que é você unificar os canais de entrada e ter uma visão só do seu cliente. Não importa se ele chegou no Facebook e reclamou que a televisão dele está fora do ar. A hora que ele ligar, o ideal é que você já saiba que ele reclamou no Facebook. E se ele te mandar entrar num contato via chat, você já saiba que ele entrou via chat. Então você tem que ter uma visão ali do cliente completa. Essa que é a grande missão agora, você integrar as redes sociais, o que estão falando lá, com os outros canais de atendimento para você conseguir realmente chegar num resultado claro com o cliente. Ele não tem que reexplicar o problema dele, não tem que trazer o problema dele novamente. Então você tem uma visão única do cliente no saque, que é o que falta hoje. Quantas vezes você liga para o cliente para o saque uma vez, explica o problema, você liga de novo, você tem que passar totalmente o problema para ele que aconteceu, terceira. Então, ainda falta a implantação desse tipo de tecnologia para os saques. E eu acho que esse apoio da tecnologia é fundamental. Ele conhecendo com quem ele está falando do outro lado, o cliente que está lá do outro lado, é muito mais fácil ele saber como ele vai falar, o que está acontecendo. Melhorou muito. Então, alguns anos atrás, poucos anos atrás, não muitos, as pessoas reclamavam para jornais. Tinha um problema de determinada marca, produto, mandava uma cartinha para o jornal, para o Estadão, para a Folha, para o Globo e tal. E aí era publicada a cartinha de reclamação já com a resposta da empresa. E a empresa sempre tratava o cliente como um verdadeiro idiota, que só estavam respondendo, resolvendo o problema dele, porque ele é uma empresa maravilhosa e que aquele foi um caso esporádico e já entregou o novo ferro elétrico para ele. Hoje, não. Não tem como. Né? Não tem como. Ou seja, foi mal atendido,
num problema no ferro elétrico ou numa simples mudança de residência, blogou milhões de pessoas e o prejuízo é enorme. E hoje tem ferramenta também. Antes você tinha um PROCON que tinha todo aquele movimento para você chegar até o PROCON, reclamar, criar um... Hoje não, hoje já existem redes sociais específicas para reclamar. Então você entra lá, você reclama e ele faz o papel do PROCON. E qual é a melhor solução? Para começar, pede desculpa, não é isso? Eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que pedir desculpa e resolver e fazer com que não aconteça de novo, né? Porque eles pediram desculpas, mas resolveram, boa empresa, teve caráter, também tem isso. Exatamente. Porque ninguém é perfeito o tempo todo, nenhuma empresa. Né? Difícil, né? Desde automóvel até sabonete, sei lá, escova de dente. Quer dizer, sempre tem um probleminha que tem que ser resolvido, pede desculpa, troca, resolve, porque o mundo de verdade mudou. Exatamente. É isso? É Ou seja, isso o poder está O poder está na mão do cliente, né? E hoje, antes você falava com um cliente específico. Hoje você... Rede social é isso daí. Você lança um produto, você está falando com 10, 15, 20, 50 anos, com um médico, com uma pessoa que trabalha com TI, um engenheiro. Então você fala com muita gente ao mesmo tempo e você perde o controle. É verdade. Então você tem que estar lá olhando para saber o que está recebendo. Que outras ferramentas você tem que podem ajudar as empresas a aumentar sua visibilidade e também, além desse monitoramento de redes sociais? A gente tem na verdade, a GVP ela tem uma alma de fortalecer relacionamento com o cliente, né? Ela tenta em tudo que ela faz agregar para o cliente alguma coisa que ele consiga fortalecer o relacionamento dele com o cliente. Então, o nosso intuito é fazer desde a porta de entrada dele com você, que seja o site, ver se o seu site está um site que tem uma boa experiência, se ele tem um tempo de resposta bacana, se ele está com as imagens bem posicionadas, se ele não está lento. Fazemos também o benchmark, por exemplo, para você ver como está a sua frente às outras empresas. Então a gente faz essa parte de monitoramento da experiência de usuário e vem trazendo, vem chegando. Eu vi o site, agora eu vou ver, quando ele postar um formulário, quando ele falar, fale conosco, vou controlar para onde vai esse formulário, esse e-mail, como é que ele vai ser tratado lá dentro. Se ele pedir um chat, controlar esse chat também. Se ele falar alguma coisa na rede social. Então, o escopo nosso é isso, é fazer um monitoramento completo do relacionamento do usuário. E você, por exemplo, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Eu tenho o meu Facebook na Jovem Pan. Tá. Né? Que é tudo que eu falo dentro do Jornal da Manhã. A gente fala em jingles históricos, antigos, mais modernos, etc. Tal. E no Facebook, tem o blog da Jovem Pan, e no Facebook é uma ferramenta onde eu coloco esses materiais. A pessoa pode não só ouvir o comercial, mas como ver o comercial. Como eu deveria fazer, por exemplo? Eu estou falando do meu caso, mas existem milhares de pessoas no Brasil inteiro que podem achar a mesma solução para os seus blogs, para os seus Facebooks. Como eu aumento a visualização de um Facebook dessa maneira, já que não é um Facebook normal, de pessoa física para pessoa física, que eu não posso divulgar mais do que as pessoas têm que acessar. O que você tem que fazer? Eu acho que eu conheço o seu produto e posso falar que você já está há alguns anos-luz para o Facebook no Brasil. Por quê? Porque é um produto bem sentimental. O comercial antigo, a questão do jingle, é uma coisa que mexe com o sentimento das pessoas. E se você for ver hoje o Facebook no Brasil, ele tem uma questão sentimental muito forte. Eu estava até comentando que se você pegar os dois principais fanpages dos Estados Unidos, a gente tem o Walmart e a Samsung, que são produtos de consumo. E você tem no Brasil um Guaraná Antártica e uma Skol. São produtos que geram sensações para as pessoas um pouco mais de forma mais pessoal, não é um formato tão capitalista. Então, usar o Facebook para isso é essa inteligência. A gente pode criar uma campanha que traga essa sensação para dentro do Facebook, falando como ele vê, na verdade, como os eventos, na verdade, os jingles que você cria, o que eles trazem de sentimentos para as pessoas e captar essas pessoas que querem ter esses sentimentos para dentro do seu Facebook. A gente pode criar uma campanha que reforce essa parte sentimental, traga para dentro do Facebook e quando a gente fala em campanha, nós temos do outro lado lá internautas nos ouvindo e até ouvintes da Jovem Pan. Tá. Uma dona de casa que tem o Facebook de receitas, por exemplo. Tá. Fala em campanha, as pessoas se assustam. Tá. Quanto custa a campanha? Tá, não. Hoje a gente tem imagina-se que se gasta
milhares de reais. Mas hoje você pode começar uma campanha no Facebook com $10. Com 10 Para poder trazer. E é Ou seja, importante que você uma dona de casa tem um Facebook. Uhum. Um exemplo, sobre as receitas. Com $10, ou seja, R$20, ela pode fazer uma campanha. Exatamente. Dentro do Facebook, isso vai para um determinado tipo de pessoas ligadas a esse tipo de receita, né? Essas coisas todas, e aí pode dobrar a audiência. Exatamente. Ela fecha qual é o público-alvo que ela quer atingir, faixa etária, por gostos, que gosta de culinária. Vou te dar um desafio. Então, vamos fazer isso com o meu Facebook? Vamos fazer sim. Você faz, você me sugere, a gente vê... eu te pago os $20, $30. Vamos fazer e vamos monitorar. Vamos fazer os dois lados. Depois você volta aqui para me explicar direitinho o que aconteceu. E eu vou mesmo te dizer se isso deu certo, se não deu certo. É um desafio, é a primeira vez que eu faço isso aqui. Tá bom, vamos sim. Então, o nosso internauta assistiu o segundo bloco da entrevista com o Daniel Pereira, que já tem um desafio aqui conosco. E se preparem para o terceiro e último bloco dessa entrevista, que é interessante, sobre monitoramento de redes sociais e até que ele está me dizendo agora também divulgação de Facebook, coisa que tem muita gente querendo fazer e às vezes não sabe, aliás, como eu. Tá bom? Então acompanha, até já.